É isso. Meu nome é Dulciliana Afonso da Cunha, sou do curso de TGT, Gestão em Turismo, Polo de Duque de Caxias, matrícula 15217-130093. Eu vou falar sobre o turismo nas áreas rurais. O turismo rural é uma modalidade do turismo que tem por objetivo permitir a todos um contato mais direto e genuíno com a natureza, a agricultura e as tradições locais, através da hospedagem domiciliar em ambiente rural e familiar. Desde a década de 70, como uma resposta ao aumento e à diversificação da procura turística, assim como a procura de soluções para o declínio e desagregação das sociedades rurais. Assiste-se ao desenvolvimento do turismo em espaço rural, constituindo-se essas como um meio privilegiado de promoção dos recursos existentes nos territórios rurais, um fator de revitalização do tecido econômico e social e uma oportunidade para o desenvolvimento destes territórios. O turismo no espaço rural constitui uma atividade geradora de desenvolvimento econômico para o mundo rural, que por si só, que é através da dinamização de muitas outras atividades econômicas que deles são tributárias e que com ele interagem. As atividades turísticas no meio rural são as atividades turísticas que constituem-se de oferta de serviços, equipamentos e produtos, como hospedagem, alimentação, recepção e visitação em propriedades rurais, recreação e entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas ao contexto rural. Outra atividade complementar às acima listadas, desde que praticadas no meio rural, que existam em função do turismo, ou que constituem no motivo da visitação. Nomeadamente, pode apresentar como atração as plantações e culturas em áreas onde as mesmas, porventura, sirvam de referência internacional no chamado agronegócio. A concepção baseia-se na noção de território com ênfase no critério da destinação e na valorização da ruralidade, assim considerando áreas onde as mesmas, porventura, sirvam de referência internacional no chamado agronegócio. A concepção baseia-se na noção de território com ênfase no critério da destinação e na valorização da ruralidade, assim considerando-se território um espaço físico geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo cidades e campos, caracterizado por critérios multidimensionais como ambiente, economia, sociedade, cultura, política e instituições, e uma população com grupos sociais relativamente distintos que se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial. Nos territórios rurais, tais elementos manifestam-se predominantemente pela destinação da terra, notadamente focada nas práticas agrícolas e na noção de ruralidade, ou seja, no valor que a sociedade contemporânea concebe ao rural e que contempla as características mais gerais no meio rural: a produção territorializada de qualidade, a paisagem, a biodiversidade, a cultura e certo modo de vida, identificados pelas atividades agrícolas e lógica familiar, a cultura comunitária, a identificação com os ciclos da natureza, o comprometimento com a produção agropecuária, identifica-se com a ruralidade. Um vínculo com as coisas da terra. Desta forma, mesmo que as práticas eminentes agrícolas não estejam presentes em escalas comerciais, o comprometimento com a produção agropecuária pode ser representado pelas práticas sociais e de trabalho pelo ambiente, pelos costumes e tradições, pelos aspectos arquitetônicos, pelo artesanato, pelo modo de vida considerados tipos de cada produção rural. A prestação de serviços relacionado à hospitalidade em ambientes rural, traz
com que as características rurais passem a ser entendidas de outra forma que não apenas focadas na produção primária de alimentos. Assim, as práticas comuns à vida campesina, como o manejo de criações, manifestações culturais e a própria paisagem em si, passam a ser consideradas importantes componentes do produto turístico rural e, consequentemente, valorizadas e valoradas por isso. A agregação do valor também faz presente pela possibilidade de verticalização da produção em pequena escala, ou seja, beneficiando de produtos in natura, transformando-os para que possam ser oferecidos ao turista sob forma de conservas, produtos lácteos, refeições, entre outros. O turismo rural, além de comprometimento com as atividades agropecuárias, caracteriza pela valorização do patrimônio cultural e natural, como elemento da oferta turística no meio rural. Assim, os empreendedores, na definição dos seus produtos de turismo rural, devem contemplar com a maior autenticidade possível os fatores culturais por meio do resgate das manifestações, das práticas regionais, como folclore, trabalhos manuais, os causos, as gastronomias, e primar pela conservação do ambiente natural. No campo do desenvolvimento econômico, o turismo rural só produziria atividades quando localizado em núcleos próximos a grandes cidades ou em locais com atrativos especiais. Porém, os problemas resultantes da massificação do turismo rural podem ser muitos, como por exemplo, a localização pontual, impactos ambientais graves, abandono de atividades agropecuárias e excessiva terceirização da atividade econômica. Como referência, Almeida Joaquim Aécio.